nós vamos falar agora sobre a Igreja Católica na mídia, análise do discurso. Quem vai falar para a gente é Elson Faxina, jornalista, doutor em comunicação pela Unicinos, professor de comunicação da Universidade Federal do Paraná, mestre em televisão, rádio e cinema pela ECA USP, editor de jornalismo da Rádio e Televisão Educativa do Paraná. Elson Faxina tem experiência em rádio, televisão, assessoria de comunicação e mobilização social, bem como também é assessor da rede Evangelizar. Eu peço então uma salva de palmas e convido Elson Faxina. Bom dia, gente, tudo bem? Quando tá esse monte de coisa que eu já fiz, né? Acho que era importante, não, só é velho, só. Velho é que fez muita coisa, né? Então o cara já está antigo, já 58 anos, né? O cara tem que passar por vários lugares, né? Então é só por isso que pela competência, não. Fala assim, o cara competente fica num lugar só, né? A vida toda. Quem não vai transitando de um lugar para o outro até tentar achar o ninho, né? Talvez seja um pouco mais colocado. Mas eu estou, como ele falou, estou agora fazendo uma consultoria na TV Evangelizar, não estou mais na TV Educativa do Paraná, estou nessa consultoria na TV Evangelizar, no Padre Carlos Manzotti, fico lá, acredito, até novembro, aí depois retorno e tento pegar a Universidade Federal do Paraná, que é onde eu estou agora, como professor de rádio e televisão na universidade. Bom, vamos conversar um pouco sobre essa questão da Igreja Católica na mídia. Eu trouxe algumas preocupações iniciais para introduzir, fiz um levantamento um pouco, não é uma pesquisa, é uma amostragem sobre como que nós estamos em alguma mídia, não é na mídia inteira, e aí vou dar um pouco o receituário, que a gente sempre costuma fazer. Eu coloquei para vocês aí essa questão que já foi dito aqui ontem, e muito bem dito, né? E vou usar como introdução um pouco a esse meu tema. Nós vimos ontem a professora Elizabeth falando algumas coisas que me interessam muito destacar aqui, quando ela diz que uma comunicação que coloque a vida em movimento, produzindo subjetividades que são modeladas no registro social, né, da própria rede social, e geram novas realidades. Né? Então, isso nós temos que entender que o estar na mídia é essa questão. Nós estamos lá criando subjetividades, criando sensações do estar presente, da legitimação social, que amanhã vai se tornar realidade. O próximo slide, ela diz ainda que uma subjetividade. Nós temos duas formas de trabalhar. Uma é trabalhar uma subjetividade robotizada, que já está aí, que é fomentar, segmentar essa que está aí, que nós chamamos ela, grosso modo, de mercado. Uma subjetividade do mercado. E fazemos isso quando eu vou fazer uma reportagem, puxa bem, Dia dos Pais. Quanto vendeu no comércio, né? Aí a reportagem é isso, né? Que presente você vai dar? O presente do ano passado foi mais caro do que deste ano. É a lógica do comércio que vai dominar as grandes reportagens do Brasil inteiro sobre Dia dos Pais. Então vai criando uma subjetividade de mercado de que, se eu amo meu pai, eu vou dar um presente melhor do que o ano passado. Né? Então sempre a lógica que vai predominando. Antes ainda, são muitos os vetores que produzem essa subjetividade. Né? E nós vamos falar hoje aqui da mídia. Como a mídia ajuda a criar essa subjetividade. Próximo slide. Então vamos trabalhar um pouco sobre uma sociedade mediatizada. O que é isso? Uma sociedade em que a mídia acaba sendo aquela que legitima o que é valor para nós e o que não é valor para nós. O que é padrão de comportamento na sociedade e o que não é padrão de comportamento válido na sociedade. Então a gente diz assim, uma mídia que vai legitimando o modo de ser e viver em sociedade.
Então, ela, como lembrava ontem a Elizabeth, um grande vetor de formação de subjetividade, é essa a nossa preocupação hoje. E é como que nós, como Igreja Católica, estamos ocupando esse espaço nesse vetor de formação de novas subjetividades. Quando fala sobre a mediatizada, é nesse sentido que está trabalhando. Por quê? Vários estudiosos trabalham hoje, esteve no mutirão do ano passado, gosto muito dele, que é o Maurício Sodré, ele trabalha muito no conceito de espelho. Ele fala, nós temos que olhar a mídia como um espelho da sociedade. Mas nos trabalhos dele, de outros autores, vai trabalhando o seguinte, que a mídia, ela é propositora e legitimadora dos modos de vida, valores, modelos, padrões de comportamento e de conduta. A mídia, nesse caso, ela é o espelho do real, quase isso, antecipado. Antecipado. É como se fosse o espelho do amanhã. Ela oferece uma refração antecipada da realidade. Isso é, a mídia espelha um tipo de real. Um real que é virtual, contado história, de várias formas, ele é virtual, ela é uma história criada, inventada, é um real maquiado, é uma imagem maquiada no duplo sentido, de maquiagem e também de figuração. Um real que é virtual que vai moldando o real físico, histórico que virá. Quer dizer, então por esse espelho que eu vejo, eu me corrijo para o amanhã. É como nós, né? Garanto que todo mundo levantou o espelho, olhou no espelho. Né? Alguém aqui não olhou no espelho de manhã? Deve estar meio preocupado, né? Sabe que o cabelo está legal? Sabe que tem alguma coisa, né? Escapando por aqui, né? Alguma coisa. Sabe que minha camisa está legal? Quer dizer, nós olhamos no espelho. Olhamos no espelho para corrigir como eu vou aparecer daqui a pouco. A mídia também acaba fazendo isso. E eu olho no espelho midiático para ver como vou me comportar logo a seguir. Isso logo a seguir pode ser hoje, amanhã, no mês que vem, no ano que vem, na próxima geração. Próximo slide. A mídia vai, portanto, criando um real próprio, que vai interferindo no real presente e delineando o real futuro. Isso que nós temos de guardar. Ontem, Dom Leomar lembrava essa propaganda, né, já um pouco antiga, diz o seguinte: essas coisas que a gente inventa, reinventa a gente. E a mídia é isso. Ela vai inventando um modo de ser gente, um modo de ser sociedade, para reinventar a gente, reinventar a sociedade. É nesse sentido que eu faço aqui uma síntese de um livro, na verdade, estou escrevendo, já escrevi com o padre Pedro Gilberto Gomes, e vamos publicar na sequência agora, um livro que deve sair este ano, que trabalhando muito a partir da igreja, mas muito a sociedade, chamado mediatização, uma nova forma de ser e viver em sociedade. Essa ideia de entender a mídia como esse grande espelho antecipado do real. Muitos autores dizem assim: quero saber como vai ser a sociedade amanhã? Olha na mídia de hoje. Olha na mídia de hoje. Quero saber como vai ser o comportamento da sociedade amanhã? Olha na mídia de hoje. Aliás, olhe para a sociedade hoje e veja que os comportamentos sociais hoje são os que a mídia vem batalhando há 5, 8, 10 anos atrás, 20 anos atrás. E vai meio se moldando por ela. Próximo slide. Então, como é que nós estamos ocupando esse espaço na mídia, que é a minha preocupação, é o tema nosso de hoje? Como nós estamos ocupando? Eu fiz aqui um breve levantamento, breve mesmo, tanto é que eu explico aí, ó. Os dados a seguir são uma simples amostragem e não uma pesquisa. Eu, quando me tocou pensar o tema, me lembrei de quando eu trabalhei como assessor de imprensa da Arquidiocese de Curitiba, hoje está aqui a nossa professora, a Stephanie, coitada, olha, a prova de que professor não estraga aluno, ela está aqui trabalhando, então não estraguei ela, né? Está aqui como jornalista da Arquidiocese. Eu trabalhei lá até 85, e quando eu encerrei, então, fiz um trabalho, uma pesquisa, e uma especialização que está fazendo na universidade.
E eu então comparei o que eu constatei naquela época, busquei agora, né, já estava nos meus papéis datilografados da época, não havia computador, e fiz uma síntese e fiz uma amostragem também de 3 veículos deste ano. Aqui então, ano 1985, eu tinha feito sobre 3 jornais impressos do Paraná. Naquele ano, foram publicadas nesses 3 jornais 106 matérias. Eu considerei matérias, não notas, pequenas notas, não, só matérias que tinha de alguma forma um princípio de reportagem, alguma coisa maior. Não coloquei aqui artigos assinados do arcebispo, isso eu não considerei. Queria pegar o que nasceu a partir dos jornalistas, a partir da redação mesmo, né? Veja, dessas matérias, isso já menor naquela época, 63% tinha foco no social, no trabalho social da igreja. 20% foco no religioso e espiritual, tudo que é mais o mundo interno da igreja, que chama de religioso e espiritual, né? E 17% nas celebridades. Na época, a celebridade considerava aqui muito Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Vargas, que eram as celebridades da época, né, da igreja, né? Aqueles que, quando falava, o pessoal parava para poder assistir e ouvir, assim por diante. Próximo slide. Também daquela época, tinha 58% de todas essas 106 matérias, o foco era na ação coletiva da igreja, 42% no foco individual. Né? Era a pessoa que atuava, era um padre, um bispo, um leigo, era a pessoa. Mas 58% o foco era nos grupos sociais e quase sempre grupos pastorais e quase sempre pastorais sociais. Na época, não esqueçamos que havia o movimento dos desempregados, pastoral da favela, um monte de atividades que fazia com que havia essa certa ebulição da sociedade. 64% das matérias positivas, 19% negativas, todas de fundo político. É quando, de alguma maneira, o jornalista não concordava com a presença da igreja no mundo mais político, chama assim, né? Criticando o governo e assim por diante. Né? Havia uma sensação que eu registrei da época, então eu registro, fiz o mesmo agora, que assim, havia uma sensação de uma igreja do compromisso com a transformação social. Mas atenção, uma igreja tão preocupada com a criação, com as criaturas, que parecia esquecer um pouco do Criador. Né? Era uma igreja que era a igreja que nós temos que mudar a sociedade, mas uma igreja que parecia que ela tinha uma certa autonomia diante do Criador. Próximo slide. Então eu fui dar uma olhada nesse semestre. Eu assino a Jornal Gazeta do Povo do Paraná, que é um deles, assino o UOL, portanto tenho acesso pelo site da Folha de São Paulo, e também assino o da Globo por causa de usar as matérias em sala de aula, então também tenho acesso ao Globo. Então eu fiz uma amostragem buscando as matérias de maior relevância nesse primeiro semestre, que apareceram nesses 3 jornais. Não postei aqui também as matérias sobre o Papa e nem da cobertura da CNBB, da conferência, porque era circunstancial. Então eu postei essas matérias que, de alguma forma, partiam da redação, vamos dizer assim, né? Foi trabalhada por jornalistas da redação. Então me deparei com 26 matérias nesse período, nesses 3 jornais. Delas, 16% foco social. 16%. Veja como inverte, né? É como se fosse um pêndulo, né? Estava lá e veio para cá, né? Não ficou no centro, não. 49% foco religioso e espiritual. 35% foco em celebridades. E aqui, muito mais os padres cantores, né? Meu chefe, padre Reginaldo Manzotti, né? Os demais padres cantores. Então, celebridade aqui, quase todos se trata desses padres que estão os padres mais midiáticos, vamos chamar assim. 18% foco no coletivo. De 60% caímos para 18% foco no coletivo, em ações da igreja. E nesse ano até foi interessante porque cresceu
em relação aos anos anteriores, em função da pastoral do migrante, com essa migração grande dos haitianos do Brasil. Então sai reportagem em São Paulo, na Folha, e também no Paraná, na Gazeta, porque são dois lugares onde os haitianos têm grande presença. E a maior parte desses 18% foi foco sobre o trabalho da igreja com esse grupo específico. 57% de matérias negativas, a maioria de cunho moral. Aqui pesou muito corrupção na igreja e pedofilia, ainda agora, né? Ainda agora, foram dois elementos que se fizeram muito presente. E apenas 29% de matérias positivas, cai de mais de 60% positiva para menos 30% de matérias positivas. Próximo slide. O que está assim, é minha leitura, veja, a sensação é bom porque não vai ser necessariamente aqui vocês teriam se lessem essas matérias. Tipo, da minha sensação, a minha, o que eu senti, o que por dentro me moveu, o que fez eu pensar. Me deu uma sensação de uma igreja com a imagem manchada e de adoração direta a Deus. Que não passa pela comunidade, ou que passa pouco pela comunidade. Uma igreja tão preocupada com o Criador que parece esquecer da sua criação e das suas criaturas. Essa é a sensação que me teve. Que a gente sai de uma igreja muito social para uma igreja muito espiritual, vamos fazer grosso modo aqui. Quer dizer, uma igreja que ainda, né, na sua expressão, falando de expressão midiática dela, ela está ainda nessa gangorra. Ou onde é que eu acerto? Onde é que para o meu pêndulo? Próximo slide. Quanto aos meios próprios, eu não vou revelar nenhum veículo, não, tá? Tenho muitos amigos que mandaram para mim, de diocese, de algumas paróquias. Acho que faz uma análise para mim. Então eu não fiz, tinha uns 3 ou 4 que eu não mandei nenhum retorno, não deu tempo ainda, né? Desde o ano passado, me pede, me manda o jornal, eu sempre peço, mando 2 ou 3, 4, para eu poder ter uma leitura. Aí eu faço uma avaliação e devolvo para a diocese ou para a paróquia, uma leitura minha, vista de fora, não que seja a realidade, a verdade, é uma leitura de fora. Qual é a percepção que eu tenho como jornalista ao ler esses veículos? Eu não analisei televisão e rádio porque me demandaria ficar muito tempo diante desses veículos e eu não, pelo meu tempo de trabalho, não tenho dado. Então eu fiquei nos veículos impressos, até porque, de alguma maneira, eu creio que ele, com variações, ele representa um pouco o modo de fazermos comunicação de igreja. Então eu acabei analisando 16 jornais boletins diocesanos e 9 paroquiais, foram os que caíram na minha mão, todos do segundo semestre do ano passado para cá, então do último ano. O que eu observei ali? 75% das matérias ali presentes tem uma narração a partir da estrutura eclesial. É uma narração vertical. É um veículo vertical de igreja. Né? 75%. 15% uma preocupação em mostrar o bairro, a cidade, contando uma história disso, uma história daquilo, para também mostrar um pouco a cidade, o lugar, no caso de paróquia, o bairro. 10% narração a partir da vida comunitária, né? Apenas. E aí eu me surpreendi, sério. Aí eu peguei de novo, nos últimos dias fui dar uma olhada, mas será que eu não olhei mal? Não. Claro que for falar 10%, eu dei uma arredondada, não fui contar assim, porque eu queria fazer uma contagem de espaço, né? Quantas páginas. Não, eu fiz por amostragem, então aqui pode ter dado 9, pode ter dado 11, perto de 12, fiz uma aproximação e arredondei, né? O que eu percebi é que a vida comunitária, nesses veículos, não está presente. A vida comunitária da igreja não está presente. É um veículo muito de cima para baixo, que interessa a nós, interessa. Aos nossos assessorados, interessa. Aos coordenadores de pastoral, pode interessar. Aos coordenadores de movimento, pode interessar.
eu tenho quase certeza, mas com certeza em comunicação não existe, eu tenho então profundas dúvidas se interessa ao povo de Deus. Tenho profundas dúvidas se esses jornais, boletins, seriam lidos pela minha mãe. Uma senhora de 85 anos que adora ler. Só teve o segundo ano primário. Adora ler. Aliás, eu estava com ela agora em Corpus Christi, eu estava lendo, até eu vou usar aqui, a exortação apostólica do Papa Francisco. Ela falou o seguinte: fio do céu. O que foi, mãe? Eu entendo tudo que esse Papa escreve. Interessante, né? Aí eu falei nos anteriores. Aí eu nem lia. Não perguntei se ela foi tentar ler. Não perguntei, achei que seria uma deselegância com os nossos queridos ex-papas, né? Os antigos papas. Não, fica com esse, tá bom, né? Mas ela estava lendo, aí ela comentando comigo, né? As coisas bonitas assim que ela lia do Papa ali. E sabe o que ela mais gostava? Quando o Papa usa o termo assim, com cara de vinagre, né? Ele usa isso, né? Que nós às vezes temos uma cara de vinagre, né? Então, ela fala assim, mas filho, ele escreve que nem a gente fala. Aí eu pensei, pois é, acho que nós escrevemos como nosso povo fala. Acho que nós complicamos muito a nossa comunicação. E o Francisco veio para dizer: tirem os doutores da comunicação, tirem o faxina da comunicação, vamos fazer comunicação simples, vamos descomplicar a comunicação. Próximo slide. Chegou aqui agora me ensina que dá uma aula rápida e para trás. Aleluia, irmão. Isso aqui? Para enxergar. Você mexeu? Para indicar assim. Pô, que legal, bicho. Vou precisar brincar, cara. Ok, então vamos lá para frente, então. Para cá. 35% desses nossos boletins e jornais traz artigo assinado, mais de 1/3 de artigos assinados. Eu sempre falo o seguinte: artigo assinado interessa muito para quem assina e muito pouco para quem vai ler. Para mim é sério. Artigo assinado só deve ser obrigatório do senhor bispo no boletim do diocese, obrigatório, claro, como que eu botei o jornal da diocese, não tem a palavra do nosso pastor, e da paróquia do padre. Pode ter alguns outros? Pode, mas tem que pensar bem, porque artigo assinado é assassino, deixa de veículo impresso de igreja. É assassino, perigoso, né? É violento, cara. 20% de textos formativos, ou seja, 55% de discurso de cima para baixo, né? Conta lá. 15% é agenda. Agenda paroquial, agenda da diocese, agenda. 25% de notícias sobre fatos já ocorridos. E um problema que eu acho, sabe, que eu não entrei nessa análise, que grande parte sabe, é um ocorrido assim que não, eu vou falar mais sobre isso depois, que não entusiasma. É aquela informação burocrática. 5% de história de pessoas da comunidade. Como falei para vocês, aqui eu arredondei, né? 5% de história de pessoas da comunidade. Eu achei pouco demais. Onde é que eu olho isso aqui? Sabe aqui? Onde é que é? Aqui mesmo. Aí, essa semana, eu estava lendo algumas das falas do Papa no Paraguai. A última fala dele lá, né? No último dia, aliás, foi um negócio que eu falei, mas rapaz do céu, acho que ele olhou para nós, né? Aí eu falei, sorte nossa qualquer, é que ele não tem tempo de ler esses jornais que eu li. Senão acho que, né, ele ia achar algumas coisas estranhas que eu pergunto se não está acontecendo com a gente. Fala assim: uma fé sem Cristo, uma fé sem Deus, uma fé sem irmãos, uma fé que não tem solidariedade, é uma fé morta. Na sequência, a palavra dele: você pode ir à missa aos domingos, mas se não tem coração solidário, não sabe o que acontece em sua cidade, a fé está doente ou morta. Aí eu pergunto, né? Por essa leitura que eu fiz, a amostragem da pesquisa, 4 anos.
Nossa fé ou nossa comunicação está doente ou morta nesse jeito que eu olhei? Se a gente não mostra solidariedade, não mostra o efeito da nossa igreja, da nossa fé na vida das pessoas, mas será que tem na minha comunidade? Pode que tem. Pode que tem. Eu tenho uma pastoral da criança, corri o Brasil inteiro, todos os estados, eu fui em todas as dioceses, mas acho que eu fui em umas 150 pelo menos. E cada lugar que você vai, você vê exemplos maravilhosos de vida comunitária, exemplos de pessoas que se transformaram. Basta a gente olhar para os grandes, vários e muitos serviços de igreja que nós temos, seja pastoral da saúde, da criança, da pessoa idosa, né? Seja todos esses trabalhos feitos com os dependentes químicos, num momento tão necessário da gente divulgar essas questões, não aparece no nosso meio de comunicação. Uma pena, porque aí é uma igreja que fala, não é uma igreja que opera, que transforma, não é uma igreja de ação. É uma igreja que parece, vou antecipar, as nossas fotos desses jornaizinhos. Se você olha assim uma leitura de foto, você olha assim, parece, opa, vou olhar sua foto, tirar um juízo final do valor. É uma igreja que pousa para fotografia. Todo mundo assim, grupo grande, né? Todo mundo olhando para a foto. Olha, gente, eu encontrei nesses boletins, eu encontrei 8 fotos, 8 em todos eles, que eram pessoas atuando. São tudo pessoas pousando. É a igreja que pousa para fotografar. Uma igreja modelo. Pronto com o modelo, né? Eu poderia até desfilar, mas não, essa coisa tem que ficar parada, né? Para aparecer. Cadê a igreja que atua? Cadê, né? E notícia de encontro feio, então, é uma foto que só interessa para quem fez o encontro. 50 carinhas, tudo junto assim no jornal, né? Espremidinho. E nem sempre é impresso. Tem que olhar lá, será que sou eu aquele lá? Acho que é. Até a gente tem dúvida se sou eu que estou lá. Para que serve essa foto? Para ninguém. Para ninguém. Eu me lembro, sabe o quê? Esse contato que eu lembrei ontem, eu ia trazer esse cartaz para vocês. Minha sobrinha, que agora está um pouco afastada porque, coitada, teve um acidente com o carro, ela está cuidando do marido, que está numa situação, está saindo agora da tetraplegia, e ela está dedicando ao cuidado do marido dela. Mas ela era coordenadora de catequese ali em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E um dia, ela, visitando os trabalhos nas paróquias, ela encontrou um cartaz muito legal, pegou e falou, vou montar aqui para meu tio. O cartaz era assim, que as crianças faziam, buscar imagens nos jornais, tudo para mostrar. Eram duas coisas. Exemplo de vida com Deus, são duas fotos de pessoas que, né, pelas fotografias, parece que está a vida com Deus. No outro cartaz, vida sem Deus. Aí ela deparou com uma fotografia lá que ela falou, essa tem que estar no tio. A fotografia eram 4 fotografias de vida sem Deus. Uma era, claro, né? Aquela pizza do Chaves, né? Chaves é o demônio, né? Para a imprensa, então estava lá o Chaves como vida sem Deus. Outro, um cara com se espancando uma mulher, vida sem Deus. A terceira eu lembro qual que era, e tinha uma outra foto de um cara dando um curso com o dedo assim. Mas não aprecia curso, estava só um plano americano dele assim. E essa foto é interessante porque era uma foto de um boletim, de uma revista, na verdade, diocesana. E a pessoa que estava lá era uma foto que falava de um curso dado para os padres leigos daquela diocese na matéria. Né? Mas só que aparecia nesse momento somente o cara, com um cara muito séria, com o dedo assim, muito sério, era a foto. E estava lá então, acho que pela seriedade de tudo isso, estava no cartaz Vida Sem Deus. Sabe quem que era a foto? Desse que vos falo. Meu Deus, esse é meu tio. Como vida sem Deus? Ela ficou preocupada, né? Aí ela me deu um cartaz de presente, né? Vida sem Deus. Olha só, um cabra falando para padre,
um boletim, uma revista de uma diocese, Vida Sem Deus. Eu falo, tu imagina a foto, aí tu olha a foto, onde é que eu tô bravo? Pra caramba, né? Mas eu não sou meu bravo, eu não sou tanto assim, não, né? A foto eu mostrava com um cara de bicho, né? De bicho e não de gente, né? Era a foto minha de Vida Sem Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes põe uma foto que eu entendo, mas não penso que é que o outro vai entender. O problema sabe o que é? Nós fazemos comunicação para nós, e não para o outro, e não para quem vai ler, para quem vai ver. Eu tenho que deslocar o meu pensamento, né? A igreja, hierarquia, entendo eu, tem mudado muito a sua postura diante da comunicação. Tem mudado muito. Investindo em comunicação. Nós somos mais antigos, né? Está aqui a irmã Alba, a irmã Helena, mas nós somos mais antigos, somos testemunha da enorme mudança que a igreja tem feito no campo da comunicação, né? A igreja fala enquanto estrutura hierárquica, uma mudança enorme, investindo. Exemplo são nós aqui, né? Todos nós aqui, quer dizer, é um exemplo da mudança. Agora, eu tenho dúvida se nós estamos fazendo a nossa parte de comunicadores. Tenho dúvida, sério, que eu começo a pensar se nós não precisamos repensar um pouco o que nós estamos fazendo. Dom Darcy lembrava ontem, durante a missa, fazemos uma comunicação de transmissão e não de testemunho. Eu só peguei trechos, né? Fazemos uma pastoral de interioridade e não de alteridade. Dom Darcy, se eu tirei muito contexto, o senhor pode brigar aí que eu não sou homem de Deus, viu? Lá que minha sobrinha postou um cartaz. Precisamos desenvolver uma comunicação, dizia ele, capaz de fazer a diferença. Uma comunicação mais ética, mais cidadã, mais solidária. Nós temos que fazer isso. Dom Leomar nos perguntava se nós queremos fazer adeptos ou discípulos. E aqui está uma das questões que nós temos que começar a pensar, né? Então eu falo o seguinte, que nós temos que partir de uma ideia de comunicação discursiva para informar o que a igreja faz. Olha só, informar o que a igreja faz. Estou com foco naqui, né? Tem que ver o que ela faz e divulgar para eles. Mudar e inverter, colocar um discurso mobilizador. Que eu vou pensar o seguinte, o que eu tenho que fazer para mobilizar esses caras? O que eu vou fazer? O que eu tenho aqui que eu vou mobilizá-los? Entende? Eu não parto mais do olhar o que eu tenho para divulgar. Eu parto do que precisam as pessoas para se mobilizarem, para mudar de conduta, de comportamento, e o que é que eu tenho que vai fazê-los mudar. Eu tenho que mudar esse foco, senão eu não faço comunicação de igreja. Eu faço comunicação com qualquer outro veículo que está aí. Aí o negócio é informar, informa. Então eu tenho que mudar, já que discurso mobilizador. Para fazer a diferença, precisamos fazer essa mudança que eu digo. Divulgar é buscar a busca de adesão a mim ou ao meu grupo. Mobilizar é buscar uma mudança de atitude diante de um fato, diante de uma causa, é buscar um engajamento consciente e ativo. Portanto, é fazer discípulo, não é mais pela técnica. Até porque está informado, não? Vou ser sincero, cá entre nós, não sai daqui, né? Adepto, quanto mais alienado que for, melhor, né? Ele não vai questionar nada. Agora, discípulo não, discípulo, bicho é complicado, né? A gente tem que conscientizá-lo. Somos mais cumpridores de tarefas do que pensadores da comunicação. Cumprir tarefa, meus caros, minhas caras, é cômodo demais. Garante o emprego, não me compromete, né, com o resultado, é mais simples de produzir e tem desculpa muito fácil, né? O problema é da igreja e não da comunicação. A igreja está, né? Que está assim, não é a comunicação. O problema é do padre, do bispo, não é meu. Então, cumprir tarefa é ótimo. É bom para quem quer emprego. Agora, nós queremos emprego, mas nosso emprego não é um emprego de comunicadores. Nós temos que ser missionários da comunicação. Nossa missão é fazer comunicação de igreja, não é divulgar a igreja. Nossa missão é mobilizar as pessoas, os crentes e os não crentes,
membros da nossa igreja, para tomar uma atitude, e não é membro apenas como adepto, mas sim se incorporarem à vida comunitária. Pensar a comunicação exige estudo, empenho, compromisso, muito pé no barro, muito trabalho. Não é coisa para comunicador acomodado, preguiçoso. Foi assim que eu encerrei, eu estou falando no mutirão, então eu estou pegando um pouco daqui. Exige pensar o processo de comunicação e não a técnica de como fazer meio de comunicação. Nós somos reféns da técnica, somos da técnica. O negócio é só divulgar bem, como é que eu vou divulgar bem? Né? Por quê? Mas eu não tenho foco lá. Isso que é tão importante. Estou na televisão agora há um mês, e lá com o grupo, olha, foi contratado um jornalista, ele já era um cara de paróquia, e aí então, por decisão do grupo, assim, cara, você não vai trabalhar essa semana não. Você vai andar pela periferia de Curitiba. Como? Vai andar, está livre. Você está ganhando, mas você não vai produzir nada na televisão não. Aí mapeamos lá alguns dos lugares que ele foi para conhecer o trabalho comunitário e assim por diante. Dali nasceu uma série de reportagens sobre as padarias comunitárias, iniciada dentro da Igreja Católica em Curitiba, na linha da economia solidária. Uma série de 5 reportagens maravilhosas. Uma última, inclusive, trabalhando da ideia do pão. E aí, o pão, a ideia é assim: qual é a igreja que tem um Deus que se transformou em pão, né? Uma matéria muito legal que uma senhora simples fala. Segunda série, sendo produzida agora, que ele levantou: cantores de igreja. Descobriu um personagem, ele vai me contando essa semana. Cara, descobriu um personagem legal. Um casal que se conheceu cantando na igreja. Casados, comemoraram agora 40 anos, vai ser a festa de casamento deles 40 anos, os dois cantam até hoje na igreja. Então, vou contar a história deles. E 3 filhos também cantam na igreja agora nas suas paróquias. Então, contar a história. Nós temos a vida que se transforma. A próxima reportagem que eu vou fazer agora, que ele foi levantando nos contatos, se encantou com a questão das vocações, mesmo as vocações de agosto, para fazer uma série, está produzindo séries com vocações. Só pegando vocações, né, que sejam um exemplo para nós. Tem 3 já maravilhosas que ele me contou. Aí descobriu também um trabalho feito por um padre austríaco no Paraná, em Curitiba, que quase ninguém conhece. Sabe com que ele trabalha? Sabe qual é a entidade que ele trabalha lá? Os inadotáveis. Sabe o que é isso? Só aquela gurizada que fica para ser adotado até os 18 anos. Como todos os 18 anos foi adotado, vai para a rua. Ele pega e capacita esse pessoal, e dá treinamento, e busca emprego, e busca parceria na universidade para poder colocar o cara para estudar. Trabalhando com os inadotáveis. Vai ser uma série de reportagens na sequência. E aí ele voltou encantado que ele conheceu uma freira e conheceu um padre. O padre tem umas histórias bacanas da Amazônia, que ele foi missionário 8 anos lá. Maravilhosa. E uma irmã que se escafedeu lá os ribeirinhos do Paraná ali, morando com os ribeirinhos, morando nas choças ali. Ele descobriu, eu falei assim: China, eu quero contar essas 2 histórias. Essa história não vai contar não, você vai contar, então são mais histórias para o mês missionário, que é outubro. Eu pensei a pauta, alguém pensou? Não, ele no contato com as pessoas. E quem passou isso para ele com uma freira, numa paróquia que foi. Ela falou o seguinte: olha, tem uma irmã, que tem uma, você quer história de vida? Aí contou a história para ele. Aí a irmã contou a história desse padre. As coisas viram como um fio, né? Você puxou aqui, tem um monte atrás. Mas para isso tem que pensar no padre. Adiantava ter esse jornalista lá na redação da TV, uma semana parado lá, tentando imaginar a pauta, como se a pauta nascesse na cabeça? Não. Ele foi, meteu o pé no barro.
E aí surgiram pautas. E ele está encantado. Ele outro dia, na nossa reuniãozinha de terça, ele falou assim, cara, eu só estou muito agoniado. O que aconteceu, Dimitri? E é um cara que já trabalhou com televisão, impresso, só não fez rádio até hoje. Cara, e o homem de igreja. Ele e a esposa, dois jornalistas e dois de igreja. Estava nos meios aí. Ele falou, muito com o que, cara? Cara, se eu viver 50 anos fazendo reportagem, eu não acabo de contar histórias bonitas que tem aqui em Curitiba dentro da igreja. Falava dentro de mim terça-feira. Só de Curitiba. Quantas histórias... Eu estava numa diocese, eu vou falar qual que era, eu fui dar um curso agora, numa foi de abril, e aí eu estava falando sobre isso, o bispo, né, me levantou e falou assim, poxa, me dar uma licença? Eu falei, ué, o senhor que é o dono, né? Levante, né? Aí ele falou o seguinte, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A China falou de várias pastorais aqui. Alguém conhece aqui, se tem aqui na nossa diocese, a pastoral da pessoa idosa? Um casal levantou a mão. Eram 108 pessoas. Um casal levantou a mão. Era um casal que estava lá, que veio pela pastoral da pessoa idosa. O único sabia, mas ninguém sabia. Aí ele só olhou assim, está vendo essa China, né? Falou, pode continuar. Se nós não conhecemos a nossa igreja, nós não conhecemos o valor que nós temos de igreja pé no chão, de igreja que muda a vida das pessoas, que é a operação prática do Evangelho, como que vamos querer que o povo saiba? Como? Se nós não conhecemos, vou ser sincero, se nós não conhecemos a nossa diocese, a nossa paróquia. Está aqui o Vital lá do Rio Grande do Norte, ele muito uma história do Teixeira, que era coordenador estadual da Pastoral da Criança. Um dia que o padre viu a reportagem bonita na televisão da Pastoral da Criança, falou assim, Teixeira, pois eu quero essa pastoral lá na minha paróquia. Quando você vai lá para começar a iniciar? Gostei muito disso que está dando aí na televisão da Pastoral da Criança, quero isso aí lá. Teixeira falou assim para ele, pois seu padre, posso ir lá, próximo sábado, vou lá com o senhor, nós vamos lá na vila tal, mostrar que lá já tem pastoral da criança. O padre não sabia. Teixeira falou, ô Vital, tá pra Vital? Se o Teixeira mentiu, cobra dele. Ele falou para mim essa história. Então tá, ok, vamos, muda. Mas ainda dois toques aqui. Precisamos pensar o que queremos com a comunicação que fazemos. O foco, portanto, está em não atender simplesmente a quem me pediu para divulgar, mas em quem vai receber a informação que eu disse até agora. Não está no emissor, mas no receptor. O que eu quero dele? Pô, peraí, então você quer manipular as pessoas? Está dizendo que você quer da pessoa que vai ler? Isso é manipulação. Ah, desculpa. Viver manipular as pessoas. A gente chora quando quer mamar, imitar teta. Né? A gente, né, quando vai conquistar minha mulher, eu me tomei muito cuidado para mostrar só a parte que ela podia gostar. Né? Não ia mostrar tudo, devagarzinho. Depois que ela se apaixona por mim, ela vai conhecer o restante. Nós vivemos tentando fazer o outro acreditar em mim. Nós vivemos tentando fazer a cabeça do outro em relação a mim. Nós vivemos dessa forma. Então, quer saber o que eu quero? Eu quero enganar com a comunicação, eu quero encorajá-la a mudar a sociedade a partir do Evangelho. É isso que se trata aqui. O nosso tempo, portanto, lembrando que o Judá falava, o nosso tempo é outro, não é o mesmo tempo da mídia que aí está. Não é o tempo imediato da razão. Nós queremos mudar as coisas e aí eu sintetizo tudo. Faço um grande discurso, agora não tem. Sintetizei tudo. Esse é o tempo imediato da razão. Vou conscientizar as pessoas do que tem que falar. Falo ali, rapidamente mudei, eu acho, mudei a chave. Mentira. A razão não muda. É o tempo prolongado do processo histórico da alteridade, fala de ontem, que só se consolida por meio da empatia e da emoção. Nós temos que seduzir mais as pessoas.
nós temos que emocioná-las mais, nós temos que nos identificar, fazer elas se identificar mais com a gente. É pela identidade, pela alteridade que a gente muda a sociedade, não é pela consciência. Um curso que fiz Paulo Freire, quando era educador popular, em de comunicação, e eu queria para ele sobre a televisão, vou sintetizar aqui, e ele falou bem assim, me chamou de professor, né? Olha, me senti lisonjeado. Ele falou assim, professor, o que me preocupa na televisão são as histórias que ela conta. Porque as histórias é que vão mudando a cabeça da gente. E nós não contamos histórias no meio de comunicação. E aqui tem uma série, aliás, não precisa levantar a mão não, mas assim, eu vou fazer só um pedido. Se alguém aqui, talvez um outro, não tenha lido essa exortação apostólica do Papa, primeira tarefa, voltar para casa, ler e acabar rápido. Porque se você tivesse lido, ele podia estar aí tomando um café só, não precisava mais ouvir não. Né? Eu até separei aqui, já me disseram que tem só mais 20 minutos, de onde é que eu olho mal, né? Eu sou 10 aqui junto, cada um vê o que quer, né? Ele fala umas coisas, eu separei, só separar aqui, ele fala o seguinte: nesse tempo em que as redes e demais instrumentos de comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir, olha lá, e transmitir a mística de viver juntos, de misturarmos, encontrarmos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica, que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Olha a fala do danado. Na sequência, no mesmo número, ele fala assim: como seria bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizer. Vale para nós se encaixa com uma luva. Né? Aí então, eu sugiro que você leia inteiro, mas se puder ler primeiro esses números, aí eu vou ler dentro do tempo, é tudo preciosidade que nosso Papa fala. Né? Ele vai trabalhando essa questão da dimensão do outro, da vida comunitária, que a gente só evangeliza se eu passo pela vida comunitária. Puxa, o Papa inventou isso? Não, foi Jesus Cristo que falou, né? Eu até acho que no dia que a gente chegar diante dele, muitos de nós Jesus o seguinte: você vê lá, eu fiz comunicação de igreja. Aí Jesus vai perguntar: por que eu nunca estive no seu boletim, no seu jornal? Eu vou responder: não, é que o senhor não leu direito. Todo jornal tinha uma fotografia sua lá, né? Ele vai falar o seguinte: pois é, eu estaria lá se tivesse aquele que passou fome, né? Assim que ele fala. Onde é que ele está? Estaria não estão nos nossos jornais, na nossa vida de comunicação. E assim vai. Essa questão, vou dar uma pulada, muito legal essa parte. Bom, o documento é um problema. Comece a ler cedo que você não vai parar. É sério. É como um romance, você não para de ler. Né? E aqui ele vai trabalhar o problema que nós estamos fazendo muitas igrejas. Aqui no mesmo documento, ele fala sobre nossas divisões internas, nossas pequenas igrejas. Né? Olha, dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras. Alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar um espírito de contenda, mais do que pertencer à igreja inteira, com sua rica diversidade, pertence a este ou aquele grupo que se sente diferente e especial. Acho que ele visita nós. Aqui ele fala, ainda vai na sequência, eu digo o seguinte: qual é o nosso trabalho de comunicadores? Nossa igreja não é uma igreja não é uma confederação de pequenas igrejas individuais, grupais, seletivas. É uma igreja só, rica, diversa, plural, em que a visibilidade de um grupo, de alguém, só deve servir para comprometê-lo ainda mais com toda a igreja. Ainda mais porque, eu coloco aqui, nesse tempo de imagens que só interessam para os meios de comunicação, eu tenho que me comprometer com a igreja como um todo. Então, eu estou ali, depois você pode ter esses slides, fica à disposição do grupo.
Nossa igreja é formada por gente mais intimista, outras mais sociais. Por gente que gosta de atuar com criança, outros com jovens, idosos, doentes, agricultores, outros têm o dom da palavra, do louvor, outros o dom do abraço, do acolhimento, do estar junto. Como comunicadores, cuidemos do perigo de divulgarmos uma igreja que mais parece formada de cristãos só de oração ou de cristãos só de cunho social. Vamos fazer a igreja completa. É isso que nós temos que mudar, né? Então eu vou trabalhar aqui, rapidamente, essa ideia que eu falo. Do discurso nós temos que mudar o que nós queremos. E da narrativa. Nós temos que inventar uma nova narrativa. Que é sair do verbo e ir para a carne. Eu digo aqui, há 2000 anos, já o Senhor Deus mandou o Filho, transformando o que era verbo em carne. Nós estamos há 2000 anos tentando transformar a carne em verbo, né? Só para discurso. Nós temos que inverter, explicar. Quando pedir a conhecer para Jesus Cristo, eu contava história. Nós temos um monte de história para contar e não contamos. Nossa matéria-prima tem sido o verbo e não a carne. Aí eu falo isso que eu disse para vocês aqui agora. Falamos para o cérebro e não para o coração. É o discurso que faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Nem sequer humanizamos nossas matérias. Eu gosto de televisão e rádio. Sabe o que se considera uma boa reportagem de televisão? Uma que tenha personagem. É assim se fala. Uma boa reportagem de televisão tem que ter um bom entrevistado e um bom personagem, uma boa história de vida. Nesses nossos boletins eu vi muito pouco história de vida. E nós temos história de vida sobrando nas nossas comunidades. Falamos da autoridade eclesial e não da igreja povo de Deus, da igreja da Dona Maria, do São José, da Dona Lúcia, do Pedro, da Teresa, do João, do Ademar e assim por diante, né? Até quando falamos de santos, os tornamos tão divinos que pouco serve de modelo, como exemplo, como padrão de conduta para nós, pobres e pecadores seres humanos. Né? Vamos lá. Não é modelo. E a ideia da igreja, a origem do santo é o quê? É ser o nosso modelo, né? Como que eu posso também superar as dificuldades e me tornar santo? A vida comunitária, em cima do cristianismo, não está no nosso meio, isso eu falei para vocês. Concretamente, portanto, precisamos isso. Se você vai trazer um piá, uma menina para trabalhar com você lá na parte da comunicação, não tem trabalho no primeiro dia, não. Mande ele conhecer a igreja. Perca esse tempo com ele, você vai ganhar ele para a vida toda. Mande ele pisar no barro. Mande ele selecione os vai lá para tal, com o líder tal, com a comunidade tal. Perca esse tempo. Pague ele para ele conhecer profundamente a igreja. Produzir comunicação menos por telefone e por computador e mais do contato físico. Nós somos reféns disso, né? Nós distanciamos da vida da comunidade. Narrar as parábolas vivas que existem nas nossas comunidades, de igreja por todo o país. Especificamente, eu sugiro, eleja dois públicos. O interno, aquele que precisa fortalecer, mas transformar em rede. Sabe o que é editor social? É um novo conceito que vem sendo trabalhado nos últimos 20 anos. É assim, eu vejo muito falando da minha mãe. Minha mãe e minha irmã também são duas assim, que ela sempre quer, que ela pode dizer para alguém que vem, que lá na cidade entrou muito forte lá algumas igrejas, né? Essas seitas, o que eu digo? Então você tem que dar para ela conteúdo para ela poder, ao vier falar com ela, ter resposta. Nós temos que dar conteúdos para o nosso público. Nós temos que dar para ele ser quem vai reeditar e verbalizar com o seu grupo. Nós estamos perdendo muita gente porque essas pessoas não têm a informação. Nós passamos uma sacanagem minha. Não levante a mão. Só pergunto. Você, como comunicador, leu o último documento da CNBB, que é a análise de conjuntura de junho? Se não leu, como é que eu vou me posicionar sobre ideologia de gênero, sobre corrupção, sobre um monte de coisa? Está tudo lá. Mastigado, detalhado.
Se nós não conhecemos esse documento, como é que eu vou transformar isso em coisas para que nossas pessoas que estão lá na base tenham informação para poder dizer? E os não católicos? Oferecer sentido de vida, especialmente àqueles em situação mais vulnerável. Você viu a reportagem fantástica do domingo passado? Que aquele cara falava que é fácil arregimentar pessoas para poder, os muçulmanos, né? Para poder explodir, para poder virar do Estado Islâmico, dentro do Estado Islâmico. O cara falou bem assim: as pessoas estão sentindo-se muito vazias. Então, o Estado Islâmico dá para elas um sentido de vida. Olhem ao seu redor. Quanto vazio de sentido tem? E nós não oferecemos isso. Nós temos que oferecer esse sentido. Pautar as mídias. Nós não preocupamos em pautar as mídias, jornais, na televisão, mas a partir dos temas de interesse social. Usar a internet como espaço de comunicação rápido e eficaz, para na hora dar retorno. Surgiu um fato, na hora tem que oferecer. Nossa igreja local, né? E de criação de redes de pertencimento, como lembrava o Dom Leomar. O Leomar falava assim, que as pessoas às vezes são mais fiéis ao futebol do que à igreja, né? Se alguém aqui assistir um filme maravilhoso argentino, vencedor de prêmio chamado A Cor dos Seus Olhos, é isso, né? A Cor dos Seus Olhos. Seu momento é isso, né? A Cor dos Seus Olhos, né? O segredo, obrigado. O segredo dos seus olhos, o segredo dos seus olhos. O segredo dos seus olhos é o momento em que o investigador quer encontrar o cara. Ele fala bem assim: vamos achar esse cara lá na Bamboneira, no estado de futebol. Ele fala assim, mas por quê? Porque ele é torcedor, né, pelas coisas, torce por um dos times. Ele falou assim, e a pessoa hoje muda de tudo, de mulher, muda de tudo, muda até de Deus, mas não muda de tipo de futebol. Está lá no filme, né? Olha que filme maravilhoso, né? É claro que é aquilo que o Dom Leomar lembrava aqui. Convocar aos espaços de atualização, como ele falava aqui, produzir matérias que contem histórias, que desperte atenção, expectativa, atenção criativa. Nossas matérias não seguem o princípio básico da narrativa. Sabe qual é o princípio básico da narrativa? É a piada. O que eu faço com a piada? Eu dou, conhece aquela tal? Cara, não, aí no final eu vou revelar, né? É como uma novelinha, como uma novela, né? Primeira semana, conheça o personagem conflito. Só na última semana, 5 meses e meio depois, que eu vou saber a solução do conflito principal. Né? Se eu revelar antes, acabou a novela. Nós, às vezes, vamos contar igual aquela história do cara que vai contar a história do bêbado. Sabe o cara que ficou bêbado que queria tomar a melhor cerveja e acabou tomando xixi? Bom, contei o final, né? Alguém vai ficar vai me ouvir contar mais a história? Só contei o final. Eu tenho que dizer. Sabe aquele que queria tomar a melhor cerveja e se deu mal? A história é essa. Aí eu queria saber. Quer dizer, nós não criamos expectativa na nossa narração. São narrações duras, quadradas. Usar imagens de ação e não fotos de post, como eu já falei para vocês. Cuidado com os artigos assinados, já falei para vocês. Cuidado com denúncia sem anúncio. Eu tenho muito medo também quando a gente vai. Eu vejo, já vi muito isso. Muita denúncia, né? Nossa, patrões sociais, que na social tem isso, né? Muita denúncia. Você quer fazer um anúncio. Aí não cumpre, não fecha o ciclo da comunicação, né? É como eu sempre gosto de lembrar, é como se Jesus pedisse para a gente contar a história do filho pródigo hoje. A gente ia contar tudo certinho. Ele ia acabar ali. Aí ele acabou comendo a sobra dos porcos. Você vai fazer isso? Vai romper com o seu pai, vai comer a sobra, acabava na desgraça. Que fez Jesus Cristo, acabou na festa. Né? Denunciou, e aí para anunciar a graça. O pai esperava, matou o melhor vitelo, chamou toda a vizinhança, fez uma grande festa. Esse é o anúncio. E há, por fim, os imprevistos. Lembra esse imprevisto aqui, né? Esse é imprevisto, né? Nós não temos imprevisto. Tem coisa
vai poder planejar até ali, tem coisa que vai surgir. Esse foi imprevisto. E o Papa saiu maravilhosamente bem, né? Tem o Instituto Humanitas, que esse é um site que vocês devem acessar. Tem muita análise legal ali, ligada ao ensino. Chama-se Instituto IHU, Instituto Humanitas. Ele traz uma matéria vinculada, inclusive, na Itália, sobre o comportamento do Papa. O Papa recebe, ok, né? Tem uma palavra que diz a Bíblia que diz, está no jornal, e rapidamente ele faz, sabe o quê? Ele pega da mão do Evo Morales, ele torna o crucifixo horizontal e entrega já para o cara. Se ele pega assim, né? Alguém ia fotografar o Papa com a cruz, com essa cruz aí, aparecia uma foto do Papa. Né? Ele rapidamente, aí eu peguei, quando eu li isso, fui no Jornal Nacional, entrei, peguei e fui frente a frente fazendo a parte que ele pega e entrega. Ele faz bem assim, pega bem assim. Está na horizontal o crucifixo. Não tem como fotografar o Papa sozinho com o crucifixo na frente. Já que querem muitas vezes pegá-lo, né? Poderiam pegar por aí. E aí nós tivemos as duas posições, né? Muito claras do Padre Zezinho e do Padre Felipe Lombardo. Um tentando justificar, olha, o Papa não conhecia, sim, era do Padre Jesuíta, tentando justificar, né? E o Padre Zezinho aproveitou para tirar, falou o seguinte, olha, se eu recebesse esse crucifixo, eu pegaria, porque com um gesto eu estou sendo hospedado, ele é meu anfitrião, eu pego e fez com ossos do ofício. Mas ele fala, mas agora não reconheço isso, ele faz uma pregação dele, e ao final ele ainda aproveita e cutuca, né? Ele fala assim, aliás, eu também não aceito crucifixo de ouro, nem crucifixo pendurado em corrente de ouro, porque isso aí contra Jesus. Aproveita e está a cartinha dele lá. Aproveitou para fazer evangelização. Então é um caso de corrupção, né? E depois casos de pedofilia que estão por aí estourando a volta e meia. Minha sugestão, estratégia, não fuja da raia. Não coloque debaixo do tapete. Uma hora o tapete começa a levantar, vai tropeçar nele. Não coloque debaixo do tapete. Não coloque, né? Aproveite, assuma com autoridade isso e tira daí um belo aprendizado de evangelização. Eu tenho um caso do bispo, não me pedi para ele para dizer aqui, então, mas eu posso contar a história. E teve um caso disso na diocese. Aí ele procurou o grupo de comunicação para conversar, e o caso estava pautado, segundo a equipe da Globo local, para ir para o Jornal Nacional, para ter sido preso. Ele chamou, conversou, falou, olha, é assim, você sabe, essa denúncia, já conversei com o padre, liberei ele, então ele deixa de ser padre, fica afastado nesse período, até para ter tempo de se defender bem. Inclusive pedi para tirar da e vou esperar as conclusões. Se for verdade, é muito grave, e se fosse cidadão comum já era grave demais, sendo um padre é mais grave ainda. E eu já estou vendo com a minha equipe, nós vamos procurar as famílias que teriam sido vítimas para dar todo o acompanhamento. Eles faziam a pauta no Jornal Nacional. Não deu. Nós nem ficamos sabendo. Deu no jornal local. Ele esvaziou, ele assumiu, ele não deu manchete, né? Ele não deu manchete. Então, essa hora, melhor, assuma, acolhe e fala, nós vamos assumir isso agora, com responsabilidade. Qualquer que seja, esse caso da corrupção é um caso, eu conto essa história e vou encerrar. É um caso de uma terceira de Minas Gerais, em que eu estava na pastoral da criança e ligo o jornal principal lá do estado de Minas e fala assim, cara, quero saber uma fala da doutora Zilda, porque aqui a coordenadora diocesana está sendo investigada aqui, porque ela teria roubado já dinheiro da pastoral da criança. Aí eu falei, doutora Zilda, só vai ter que falar com o cara. Conversamos dela, aí eu quero falar com o jornalista. Coloquei na linha com o jornalista, ela falou o seguinte, você sabe que é a pastoral da criança? Cara, aí ela foi e falou, olha, só quer dizer que toda criança é assim, assim, foi contando pro cara, contando tudo. Então assim, olha, você é livre para poder divulgar isso, sem nenhum problema. Agora o meu medo é assim, se você divulgar isso, vai estragar um trabalho maravilhoso que tem em Minas Gerais, aí deu todos os dados. Falou, então assim,
Já acionei, o bispo já comunicou ao delegado aí, está sendo feita toda a investigação, nenhum problema, né? Então você pode dar nota, mas eu gostaria tanto se você também divulgar essa pastoral, mostrando as coisas boas. Sabe que saiu no jornal no domingo? Uma página inteira sobre a pastoral da criança. Lá no cantinho, uma notinha da pessoa que foi investigada, e dizia bem assim: para mostrar a seriedade da pastoral da criança, né, o próprio bispo diocesano e a doutora Zilda solicitaram a investigação, assim, assado. Acabou. Era um problema. Ia ser manchete do jornal. Virou manchete. Então nós temos que aproveitar, né, aquela famosa história: deu um limão, faça uma limonada, não reclame que jogaram em você não. Né? Não somos nós os que daremos a última palavra em comunicação de igreja, mas somos nós que devemos ajudar a nossa igreja a refletir sobre comunicação. Aí encerro esse fala do Papa. Os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Se eu tenho isso de mim claro, surgiu um problema, opa, é uma grande oportunidade. Uma professora de psicologia que eu tive na faculdade, ela falava bem assim, isso é a doença fala dela, fala bem assim: vocês vão encontrar muito problema na profissão. Sim, mas não esqueça, quando o rio é muito comum, não serve para muita coisa. Quando ele tem muita cachoeira, ele serve para gerar energia. Então aproveite os solavancos da profissão, vocês estão muito mal dela, para você crescer como jornalista. Nós temos que aproveitar os solavancos que acontecem na igreja para poder crescer como igreja. E cá entre nós, faça o cálculo para mim. Jesus Cristo escolheu 12 cabras a dedo. Um desgraçado foi lá e vendeu ele por 30 moedas, se corrompeu. Sabe quanto dá de porcentagem? Isso fiz o cálculo, já pode o cálculo vai dar aí. 8,3% de sacana no grupo. Se a gente nem escolhe nosso membro, né? Então, se tiver 8,3% de sacana na nossa diocese, está dentro do que eu chamo de cota Judas Iscariote. Obrigado, Faxina. Parece que gostaram, né? Vamos para as perguntas. Temos aqui as perguntas para o Faxina. E vamos à primeira, então. A primeira pergunta, eu acho que é da Diocese de Fortaleza, se eu não me engano, né? Está cortado aqui. Gilberto Xavier. Faxina, como lidar com o material na síntese de informativo ou formativo? Vamos fazer logo a segunda pergunta que está aqui? Responde as duas de uma vez, pode ser? Ótimo. Essa aqui não está nominada. Trabalhar com igreja, independente de qual pastoral, é sempre desafio. Sob esse aspecto, encontrar pessoas que queiram comunicar a igreja parece um bicho de 7 cabeças. Quando convidamos alguém, sempre encontramos o medo de não escrever certo, não fotografar bem. Como motivar as pessoas a fazer parte dessa pastoral que corre tantos riscos de cometer erros? Legal. O primeiro, olha, bem rapidinho. Quando era pastoral da criança, a gente tinha um programa no jornal que tinha muitas páginas com artigo assinado e texto informativo. E quando fizemos uma pequena amostragem, o GC aqui já acho que participou dessa amostragem, a gente percebeu que essas páginas só não lia. Lia o que eram as histórias dela, das comunidades, etc. Sabe o que nós resolvemos?
criamos 2 veículos. Um era chamado de boletim técnico, porque a formação interessava para quem? Para as nossas coordenadoras diocesanas paroquiais. Até a líder comunitária, mas até a paroquial, fundamentalmente. E que é bom, quem dava formação para ela, a líder, a coordenadora paroquial, ela reunia as líderes e ela tinha coisa, novidade para comentar, entendeu? Então você fortalecia, transformava ela numa reeditora social. Então ela se sentia que aquilo só ela tinha, aquela artigo de formação com dica de como fazer. Né? E o jornal liberamos, porque o jornal era para as líderes comunitárias e para as famílias da Pastoral da Criança. Nós saímos de 40 mil e fomos para 200 mil jornais impressos distribuídos. E não dava, só pedia mais. Porque o jornal virou um jornal só de coisas que interessavam a eles. Mas tinha o artigo da doutora Zilda e o artigo do Dom Aloysio Pena, que era o bispo referencial. O artigo dos 2. O restante eram dicas de como em casa, de como, né, sempre dicas para as famílias, para a líder comunitária e notícias das comunidades. Eram 16 páginas, saímos de 4 e fomos para 10 páginas, que eram só matérias que vinham das comunidades. Formamos uma grande rede de correspondentes. Aliás, isso eu não falei, mas seja inteligente, seja candidato ao ócio. Põe o pessoal para trabalhar para você. Forme rede de comunicadores. Rio Grande do Norte tem, né? Tem uma rede de comunicadores paroquiais que participam todo dia do programa de rádio. Por que você põe o pessoal para trabalhar, as pessoas querem trabalhar voluntariamente. Então, assim, eu sugiro separar. Que o jornal é para quem? É para todos os paroquianos? Seleciona conteúdo só que interessa a eles. São pequenas dicas, não adianta grandes artigos de formação. Agora, e faça um boletim técnico para os coordenadores de pastorais, para os coordenadores da ICEB, das comunidades, dos movimentos. Dirija. Comunicação tem que ser dirigida hoje em dia, senão você joga muito papel fora. Segunda pergunta, que é a questão da dificuldade. Eu acho, sabe, que é que nós não descobrimos. Vamos descobrir que nós podemos fazer a comunicação que mais interessa a comunicadores do Brasil, a jornalistas do Brasil. Nós temos a chance de inventar uma nova narrativa para o jornalismo nacional. Eles não têm. Nós temos muitas milhares de histórias de vida. Vamos começar a contar essas histórias. Vamos mudar a narrativa. Vamos contar a partir da base e não a partir de cima. Você vai ver como vai surgir muitos jornalistas interessados em trabalhar. Muitos comunicadores. O problema é assim, que ele fala, puxa, eu vou lá, eu não sei bem, o bispo vai me cobrar, o padre vai me cobrar. Quer dizer, no imaginário do jornalista está assim, trabalhar com o bispo é complicado. Bispo, né? Aí vai querer me proibir de fazer tal coisa. Está no imaginário, escola na universidade. Mesmo pergunta quando eu falo que eu sou católico, pastor da comunicação, eu falo assim, professor, como é que você consegue trabalhar dentro da igreja? Eu falo para mim, é mais difícil trabalhar fora da igreja, no meio de comunicação, agora na igreja é fácil. Então, nós temos que criar esse novo espaço, uma igreja, e eu garanto, eu nunca tive problema com nenhum, com o Pedro Fedalco, isso há muito tempo, durante 6 anos. Né? Eu estou na vida há 8 anos, né? Trabalhei com vários outros bispos, eu nunca tive um problema. Você está para conversar, vamos conversar, tá, numa boa. Eu entrava no questionamento, também não tinha verdade, nunca tive a verdade, sempre tive muito mais dúvida do que certeza, mas na partilha a gente chegava a um lugar novo. Eu creio que nós temos o desafio que o Dom Darcy falou ontem aqui, a gente tem que pensar nessa nova comunicação. Essa nova comunicação por si só vai atrair essas pessoas. Agora, nesse momento que eu faço, chama para ajudar a criar uma nova comunicação. Agora, uma comunicação de igreja, não uma comunicação a partir do nada. Nós temos um compromisso. Qual o compromisso é transformar a sociedade a partir do Evangelho. Não é a partir da minha ideologia, do que eu penso como jornalista, é a partir do Evangelho. Né? Agora, se o cara acha transformar a sociedade a partir do Evangelho, não está de bem com a sua ideologia, muito obrigado, para emprego em outro lugar. Não é dentro da igreja. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer para a pessoa
não sei se você atende, mas eu vou conversar da minha parte com os corredores ali, paga um cafezinho e eu sacanagem. Quero convidar Dom Luiz Manfilho Vilela, nosso arcebispo, para trazer uma lembrança para o Faxina. Muito obrigado. Nosso agradecimento a essa Faxina, receba as palmas mais uma vez do auditório.